No ar com você mais uma vez, Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo e essa semana estudando sobre a cruz. Um tema muito especial, importante, significativo e de uma profunda reflexão para a vida do cristão. Olha, a gente tenta apresentar para você cada dia aqui uma abordagem diferente sobre esse tema e hoje a gente tem uma mensagem muito especial para você, que é justamente a trajetória da cruz, do início da humanidade até o fim da história desse mundo também. As implicações da cruz, o quanto a cruz tem uma relação direta com a minha vida e com a sua vida também. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? A partir de agora, eu vou fazer um convite. A gente vai dar uma pausa rapidinho para começar já ao vivo. Enquanto isso, dá tempo de você compartilhar com seus amigos, WhatsApp, Instagram, Facebook, mandando aquele recado, assista Escola Bíblica, porque ele só está começando. E agora, em definitivo, junto com você, no Escola Bíblica, falando sobre a cruz. O tema dessa semana é exatamente esse que você vai ver na tela aqui agora, tá? O que a cruz não mudou. Esse é o tema. Na segunda-feira, nós falamos sobre a cruz como o poder de Deus para mudar a vida de uma pessoa. Que a cruz, ela representa o poder agindo na vida do ser humano, transformando, dando uma nova restauração ou fazendo uma restauração no ser humano. Ontem, terça-feira, para você que acompanhou, se você não assistiu, você pode ver no YouTube ou também no NT Play, está lá o programa também. Nós falamos sobre a cruz como renúncia do eu, da nossa própria vontade, dos nossos desejos, tá bom? E hoje a gente vai falar e destacar a trajetória do plano da salvação através da cruz, desde o início até o fim da história desse mundo aqui, tá? Você pode assistir no Facebook, a gente está transmitindo agora pelo facebook.com/Escola Bíblica NT, tá bom? Você pode também seguir a gente no Instagram. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço após o intervalo para aqueles que seguirem o Instagram agora. Tem muita gente que já segue, né? Milhares de pessoas seguem nosso Instagram e você que começar a seguir agora, que é o @Escola Bíblica NT, depois do intervalo eu mando alguns abraços para alguns nomes aqui, tá bom? Representando todos os demais. E, além disso, você também pode assistir pelo YouTube, que nesse momento transmite o sinal da Novo Tempo para todo o Brasil e todos os cantos do mundo. Antes da gente falar da cruz, dois recados rapidinhos para você aqui, tá? O primeiro deles é o seguinte: o guia de estudos base para o nosso estudo aqui é o guia de estudos que é o tema da temporada. Todo dia eu faço questão de frisar, porque sempre tem gente nova assistindo. Nós estamos estudando esse guia de estudos aqui, que é o Verdades para o Tempo do Fim. E você pode ligar para a gente agora, o telefone está aí, ou você pode mandar um WhatsApp dizendo que você quer ganhar essa revista, esse estudo. E a gente vai enviar para você. Nós estamos estudando o capítulo 9, tá bom? O capítulo 9 é o estudo dessa semana. E um outro e último recado aqui para você. Sabia que essa semana a gente está tendo uma semana muito especial? Eu acho que a maioria que assiste aqui está sabendo, né? 10 da noite, tem uma semana muito especial, que é essa daqui, que você está vendo nesse guia de estudos, vai ver na tela no fundo ali também. É a semana falando sobre os sentimentos, a ciência do existir. Doutora Rosana Alves trazendo todas as noites uma mensagem para você. Então acompanhe, 10 da noite, cada dia um tema relacionado aos dramas humanos, aos problemas, às dificuldades. Ainda mais a gente que está vivendo essas lutas diárias, né? E essa luta diária que é a questão da pandemia também, tá bom? Então, terminando o programa aqui, logo mais, 10 da noite, tem uma mensagem para você também. E a Novo Tempo sempre trazendo coisas boas para você. A gente vai orar agora e desde já eu agradeço muito a sua companhia e participação aqui. Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço de coração pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra
estudarmos um tema tão importante, tão relevante, e que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, à mente de cada amigo que nos acompanha nesse momento. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar e falar bastante aqui, deixa eu molhar um pouquinho minha boca aqui para a gente bater um papo bem interessante sobre esse tema. Eu não sei qual que é a sua religião, não sei qual que é a sua visão sobre a Bíblia ou sobre a cruz. Se a cruz é uma loucura, nós falamos isso na segunda-feira, que para quem não experimenta o poder da cruz, a cruz é loucura. Nós apresentamos ontem algumas razões pelas quais a cruz é loucura para algumas pessoas, porque a cruz ela pede uma renúncia. Só que hoje a gente vai ver algo um pouco diferente, né? Que é a trajetória da cruz, o quanto a Bíblia construiu a história da cruz. Pedro, e a gente começa falando sobre Pedro, ele declara que Cristo é o Cordeiro sacrificial de Deus. Cristo é aquele que se sacrificou, se entregou antes da fundação da criação da humanidade. Eu quero começar com esse texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20, para a gente contextualizar e dar o pano de fundo para a gente aqui, tá bom? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestados nesses últimos tempos por amor de vós. O cordeiro que morreu, né? Claro, entre aspas, né? Ele foi pensado, planejado, o plano da redenção pensado antes mesmo da fundação do mundo, mas que hoje, diz o texto, hoje se manifesta de uma maneira forte a presença de Cristo Jesus. Como a gente está estudando aqui, é sempre bom a gente pensar em formas de aprender mais. Eu quero dar uma dica para você, que é esse livro, tá? É um livro brasileiro, o autor é brasileiro também, chamado A Cruz Antes da Cruz, tá bom? José Pereira é o autor e fica uma dica para você aqui, se você quiser conhecer um pouquinho como foi biblicamente o plano da cruz, antes mesmo da cruz ser vivida com Cristo Jesus, na morte dele também. Cristo havia prometido, por meio do amor dele, que todas as pessoas justas de todas as famílias da terra seriam abençoadas pela morte dele. Mas isso foi um plano dado por Deus porque o ser humano, ele escolheu seguir caminhos distantes de Deus. O homem pecou. Vamos começar a construir a ideia aqui da cruz. O ser humano peca. E assim que o ser humano peca, Deus demonstra pela primeira vez o plano do Calvário, o plano da salvação. Você percebe quando e como isso? Através do quê? Do cordeirinho. Foi construído um altar sobre o qual um cordeiro foi sacrificado. O primeiro cordeirinho morto, representando já no início da humanidade, da escolha equivocada do ser humano, um Cristo que viria morrer no lugar dele. O salário do pecado se tornou a morte, Deus declara isso, o ser humano entende isso, mas o próprio Deus, ele estabelece então um plano da salvação. Um tipo, né, uma representação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Quando a gente fala um tipo, é uma amostra do que viria pela frente, o verdadeiro Cordeiro. Agora eu queria que você começasse a pensar comigo nessa aprendizagem que a gente tem aqui. Imagine você, o inimigo de Deus, Satanás, questionando a Deus se ele era amor ou justiça de verdade, sem entender direito o que significava aquele cordeiro, né? Ele chega para Deus e fala assim, poxa, se você é amor, você não pode matar o ser humano. Mas se você é justiça, você tem que matar o ser humano, porque você disse que o salário do pecado é a morte. Começa a pensar nisso. Olha que encruzilhada que Deus ficou. Só que tem um detalhe, Lúcifer não sabia da cruz. Ele não sabia dos detalhes do plano de resgate de Deus, do plano da redenção. E quando a gente começa a olhar
Ao longo de toda a história, Deus começa a desenhar para o ser humano a cruz. Desde o início, cordeirinho ali no Éden, depois você vê no deserto o santuário, Moisés, o povo de Israel, o povo hebreu. No Antigo Testamento, o santuário, os rituais do santuário eram uma representação do plano da salvação, da graça, da cruz, de Jesus o Cordeiro, que era ao mesmo tempo o Cordeiro e o sacerdote. E eu quero trazer algo interessante para você pensar aqui, tá? A gente está aprendendo junto da Bíblia. Lembra, já viu essa história encontrada no livro de Judas, quando Deus e o inimigo de Deus lutam pelo corpo de Moisés? Moisés morre. Moisés entraria na Canaã, só que Deus repensa a trajetória de Moisés. Ele morre, e quando ele morre, o plano de Deus era antecipar a ida de Moisés para o céu, levar para o céu. Só que naquele contexto, Satanás enfrenta Deus e diz assim: você não pode levar Moisés para o céu, você não pode ressuscitar Moisés e levar para o céu. E eu quero ler para você esse texto, para você recordar ou para você entender esse texto aqui. Olha o que diz Judas capítulo 1, verso 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Vamos pegar a primeira parte aqui. Então existe uma luta real entre Deus, chamado de arcanjo Miguel, e Satanás lutando pelo corpo de quem? De Moisés. O argumento de Lúcifer, de Satanás, era o seguinte: você não pode levar Moisés para o céu, porque o salário do pecado é a morte. Moisés errou, Moisés pecou e ele merece morrer para sempre. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que pode ser que em outra ocasião eu faça novamente. Mas para você pensar, você que está em casa, vamos tentar analisar. Moisés morreu, Moisés foi um pecador como todos nós somos, ele não era perfeito. Humanamente, quem estava certo? Satanás estava certo em dizer para Deus que ele não podia levar Moisés para o céu? Ou Deus estava certo? O que você acha? Moisés pecou, Moisés merecia a morte, não existia nada que havia feito com que houvesse um perdão do pecado de Moisés de fato. Quando a gente olha para a Bíblia, humanamente, deixa eu concluir, ok? Mas humanamente quem estava certo era Satanás. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não conhecia o plano da cruz. Ele não sabia que mais à frente Jesus perdoaria na cruz os pecados de Moisés. E por isso ele tinha direito de levar Moisés salvo. Olha o que a cruz significa, olha que interessante. A cruz foi um momento da história em que Jesus morreu para perdoar o pecado daqueles que vão nascer ainda e daqueles que morreram antes da cruz, que viveram antes da cruz. A cruz foi um ponto marcante na história, mas que está desenhado em toda a Bíblia. Não importa em que momento da história o ser humano viveu, é a cruz que perdoa o pecado do ser humano. O inimigo de Deus não conhecia a cruz, por isso ele tinha uma certa razão e justificativa em questionar, mas ele não sabia algo que Cristo sabia, que ele morreria no lugar de Moisés, e morreria no meu lugar e no seu lugar também. Eu vou dar uma pausa agora, a gente vai voltar a falar sobre a trajetória da cruz, e eu vou lançar uma pergunta para você pensar no intervalo. Será que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Será que Jesus ele teve medo ao morrer na cruz? Vamos pensar um pouco sobre isso e após o intervalo a gente volta. Até já.
já de volta com você essa semana falando sobre a cruz de Cristo. Hoje sobre a trajetória da cruz do início da humanidade até o fim da história, um belo fim da história também, tá? A gente começou falando sobre a trajetória da cruz no Éden, o sacrifício do cordeirinho, Jesus como o cordeiro real que morreu na cruz, mas, no entanto, eu quero fazer uma pergunta para você. Só que antes da pergunta que eu lancei, né, a gente refletiu um pouco sobre ela, a pergunta que eu lancei no bloco anterior foi, será que foi fácil para Jesus morrer na cruz? Pensa um pouquinho mais aí. Eu quero aproveitar e mandar alguns abraços aqui. Eu falei que ia mandar um abraço para quem começou assistindo aqui, para alguns que seguissem a gente no Instagram, novas pessoas aqui. E a juventude está aqui acompanhando a gente. A Natinha tem 13 anos, não sei de onde a Natiele é, está escrito aqui Natinha, Natiele tem 13 anos, está acompanhando a gente também. O Jairo Henrique acompanhando, a Gabriele também a Márcia Silva, a Laura Ferrari acompanhando, a juventude aqui, né? Cada plataforma digital, cada maneira tem as faixas etárias que acompanham muita gente. Eu sei que tem muitas pessoas que são amigos, idosos, que toda noite estão acompanhando a gente também, que nem tem sempre acesso às redes sociais, mas que acompanha com muito carinho esse programa, tá? E a juventude agora escrevendo para a gente aqui, o Gustavo Gonçalves também, estou vendo que ele é um adolescente aqui, a Mércia também, uma jovem, a Gilmara, uma jovem aqui, o Fabrício, a Júlia Gabriele, não citei de onde eram, porque está no Instagram, não tem a cidade, mas obrigado por você e outros que seguiram a gente também aqui, tá bom? Será que foi fácil para Jesus morrer? Eu queria que você olhasse comigo e imaginasse uma cena da Bíblia, Jesus no Monte da Transfiguração. Pense na cruz, no sacrifício de Jesus. No Monte da Transfiguração, enquanto você olha essa cena aqui que eu apresento para você, eu queria que você lesse comigo também Lucas capítulo 17, verso 1 a 3, tá bom? Diz assim, e disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas há daquele por quem vierem. Melhor fora que, eu creio que não seja esse texto, né? Vamos ver se é esse aqui. Na verdade, deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, esse aqui é um outro texto, não seria esse o texto, entrou o texto equivocado, daqui a pouquinho eu apresento para você. Mas é o texto que fala sobre o Monte da Transfiguração. Jesus, ele sobe até um monte, deixa eu explicar então, já que a gente não vai ler o texto. Jesus sobe a um monte com discípulos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, num monte. E lá ele se encontra com Moisés e Elias, que haviam sido levados para o céu. E nesse encontro em que ele leva os discípulos para falar do plano da redenção, para ter esse encontro entre os discípulos e os profetas do Antigo Testamento, eu queria que você imaginasse aquela cena. Queria que você imaginasse essa cena que representava exatamente aqueles homens que morreram e outros que foram levados ao céu vivos, situações muito específicas na Bíblia, que representam pessoas que permanecerão no céu por causa do sacrifício de Jesus. Por que Jesus leva os discípulos? Para entenderem um pouco mais do plano da redenção, para presenciarem aqueles que foram salvos, vivos, como por exemplo, Elias, Enoque e outros, e também Moisés, que morreu e foi levado e ressuscitado no céu também. Agora, respondendo à pergunta que eu fiz para você, foi fácil para Jesus morrer? Quando a gente olha aquele contexto do Monte da Transfiguração, nós entendemos que Jesus estava sofrendo. Não era fácil para Jesus morrer. No lado humano de Jesus, não é fácil para a gente saber que nós estamos diante da morte. Mas imagine Moisés e todos ali chegando para Jesus e dizendo assim, Senhor, sem o teu sacrifício, nós não poderemos ser salvos. Sem a tua morte, nós vamos ter que sair aqui do céu e voltar para a terra e morrer eternamente. Eu gosto muito do que, e eventualmente eu cito essa grande autora que Ellen White diz, ela diz assim que Jesus, no livro O Desejado de Todas as Nações, é uma dica para você ler, o livro O Desejado de Todas as Nações, ela diz assim que Jesus desce com o coração aberto para morrer
por Moisés, por Enoque, por Elias, por Tiago, por João, por Pedro, por todos nós, embora não fosse fácil para ele morrer na cruz. Jesus aceita morrer por nós, e a cruz é a demonstração do amor de Deus por nós. Segundo a lei, quase todas as pessoas só podem encontrar a salvação de uma maneira, exceto aquelas que não aceitarem, né? Por isso que eu digo quase todas as pessoas. Só podem ser purificadas pelo sangue. Somente pelo sangue há derramamento de sacrifício e perdão. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Quando o sangue de Jesus escorre na cruz, aí há o perdão do meu pecado e do seu pecado. Algumas coisas podem ser purificadas, algumas impurezas podem ser removidas com água ou fogo. Você sabe disso. Uma roupa pode ser bem lavada e deixada limpa com água. O ouro é purificado no fogo e outros elementos também. Mas o pecado ele só pode ser removido pelo sangue, diz a Bíblia. E o Criador do universo, ele derrama o sangue por nós. Jesus derrama o sangue por nós. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bonito, não é? A gente vê a trajetória, o cordeirinho que foi morto desde a fundação do mundo, representado por aquele cordeirinho no Éden, que representava lá no santuário o cordeiro sacrificado. E João declara: agora está aí o cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus limpa o ser humano da condenação do pecado, da morte. E ao mesmo tempo, Jesus recebe a condenação dessa maldição sobre ele. Olha só, olha que humildade da parte de Deus, da parte de Cristo. Jesus, ele recebe, diz a Bíblia, como uma maldição, né? O meu pecado e o seu pecado. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi considerado naquele momento maldito. Por quê? Porque ele morreu como sendo o pior dos pecadores, como se fosse um dos piores assassinos. E ele morre no lugar do pior assassino de hoje, no meu lugar e no seu lugar. E o meu pecado e o seu pecado podem ser perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. A nossa maldição foi lançada sobre Jesus, para que a gente pudesse ser liberto dessa condenação, dessa maldição. O Cordeiro já havia morrido no lugar do homem. Jesus morreu no lugar do homem, para que o ser humano não precisasse morrer por um pecado eterno, ou uma morte eterna por aquilo que nós fazemos erradamente todos os dias. Eu quero dizer uma coisa bem importante para você agora aqui. Jesus sempre fez as coisas que agradaram a Deus, ao Pai. João fala sobre isso, João capítulo 8. Ele teria nos libertado da ira de Deus se a gente não tivesse transferido para Ele os nossos pecados e Ele não tivesse transferido para nós a pureza dEle. Não seria possível. Foi somente mediante o sacrifício, essa troca que Jesus fez. Ele foi ferido por nossas transgressões, diz o livro de Isaías. Ele teve que lidar com Deus como um juiz duro. Mas ao mesmo tempo, o que é tolice para muitas pessoas, a tolice da cruz, se tornou admiração para os anjos e deve ser admiração para nós também. Eu quero ler para você um texto aqui. Apocalipse 13, verso 8 diz assim: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O livro do Apocalipse fala sobre o Cordeiro morto lá no início, porque existe uma história bíblica, a história da cruz, a história do sacrifício de Cristo Jesus.
E esse cordeiro vai vencer, Jesus vai vencer. Quero ler para você um último texto aqui. Apocalipse 17:14 diz assim: então guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. O cordeiro que foi morto vencerá. O cordeiro morto na cruz vencerá, e você vencerá junto com ele. Vamos orar nesse momento. Amanhã nós vamos falar sobre o que a cruz oferece para você. Senhor, obrigado pelo plano da redenção. Obrigado porque, apesar de não ter sido fácil, o Senhor morreu por nós. Te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.